Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bênção, que maravilha nós podemos falar da palavra de Deus, nós podemos interagir ainda que à distância. Eu espero que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede o nosso entendimento, o poder do Espírito Santo, alcance você aí no seu lar, na sua casa, onde você está agora assistindo a esse vídeo, para te abençoar, para te curar, para te levantar, em nome de Jesus, que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza, como nos ensina o apóstolo Paulo. E esses dias, você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você se veja assim, você se sinta assim, você saiba que é assim, porque essa é a palavra de Deus para mim e para você que tem Jesus no coração. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, porque, ó Deus, temos esse privilégio de termos sido chamados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus. E hoje nós somos vivificados juntamente com Cristo, ó Deus, e nós temos a certeza de que em tudo isso que está acontecendo, Pai, o Senhor mostrará para nós, ou melhor dizendo, mostrará para nós o caminho que devemos seguir e revelará para cada um de nós que o teu poder é maior do que todas as coisas, que o Senhor, ó Deus, não nos abandonou, que o Senhor está caminhando conosco, indo à nossa frente, ó Deus, cuidando da nossa retaguarda, porque nós cremos que o Senhor é a solução para as nossas vidas. Pai, nós agradecemos por aquilo que os pesquisadores estão fazendo com as vacinas, pelos profissionais da saúde que estão trabalhando intensamente, ó Deus. Nós te louvamos por essas vidas e pedimos que o Senhor os conserve com saúde para poder ajudar aqueles que não estão. Mas também dizemos ao Senhor que, antes de tudo, nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso Salvador. E nós oramos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que Deus nos deu para nós ministrarmos hoje e pensarmos um pouquinho se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência, capacidade para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos.
enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Aleluia. Gente, a vida pode ser difícil, muito difícil, isso é um fato. No mundo tereis aflições, palavras de Jesus. Então Deus não ameniza e nem nos imuniza contra isso. E o texto aqui, quando a gente lê, dá a impressão que Paulo parecia estar sofrendo muito. Ele fala de diversas aflições, ele fala em ser atribulado ou em estar atribulado, ele fala em sofrimento acima da sua capacidade de suportar, ao ponto de perder a esperança da própria vida. Quer dizer, o que ele está dizendo ali? Para nós, a única coisa que poderia resolver a nossa situação era morrer. E Jesus disse para nós que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso é uma verdade mais do que verdade. Quando uma pessoa, você pode olhar, quando uma pessoa fica falando, insistindo muito num determinado assunto, você sai da conversa, a pessoa volta para aquele assunto. Quando ela começa a ficar muito repetitiva numa determinada questão, é porque aquilo a está consumindo. E disfarçar é uma arte que o ser humano vem desenvolvendo há milênios. A gente vinha fazendo isso até que bem, mas acontece que não dá para disfarçar o tempo todo o tempo. E os acontecimentos do último ano para cá, essa pandemia, começou a expor os nossos disfarces, porque debaixo de toda maquiagem, de toda produção, está a realidade, está a verdade nua e crua. Nós podemos viver ignorando certas coisas por um bom tempo. Podemos até viver como se certas situações não fizessem parte da nossa realidade. Mas um dia, aquilo que a gente vinha evitando, a vida toda a gente veio evitando isso, um dia essa coisa chega até a gente. Essa é a realidade da vida. No mundo nós temos aflições. Não importa quão honestos sejamos, não importa quão bondosos e quão amáveis nós sejamos, não importa o quanto amemos a Deus, não importa o quão dedicados sejamos ao próximo, não importa o quão santos sejamos, não importa, nós passamos por aflições. Algumas delas a gente consegue encontrar propósitos, outras não. O sofrimento de Paulo era por causa da sua fé em Cristo Jesus. O que ele pregava, o que ele vivia, o que ele ensinava, batia de frente com o que o mundo da época aceitava. Isso fazia dele uma persona non grata, uma pessoa que expunha a situação dos outros, o pecado dos outros, principalmente das autoridades judaicas que queriam se livrar dele a qualquer custo. Sofrimento independe de qualquer coisa. Para sofrer basta estar vivo, assim como morrer. Para morrer basta estar vivo. Se você desobedece a Deus, você sofre as consequências. E se você obedece a Deus, você também sofre. Não tem como escapar. Pessoas comem o pão que o diabo amassou. E algumas comem o pão que ele nem quis ou nem precisou amassar. Pessoas ficam doentes, pessoas morrem, pessoas perdem seus bens, perdem seus empregos,
perdem seus negócios, pessoas passam fome, pessoas ficam psicológica e emocionalmente doentes, desequilibradas, pessoas sofrem, a criação geme à espera da redenção, diz Paulo em Romanos 8, 22, 23. E a gente clama, a gente ora, a gente jejua, a gente louva, a gente faz o que for preciso fazer, mas nem sempre obtém resposta. E às vezes até a resposta não é aquela que a gente queria. E é interessante como são essas coisas espirituais. Por exemplo, em Jó, no capítulo 23, os versículos 3, 8 e 9, se você ler lá Jó 23, está escrito lá que se ele soubesse onde encontrar Deus, ele lhe apresentaria a sua causa com muitos argumentos. Mas o problema era que ele não conseguia encontrar Deus. Deus não estava no Oriente, no Ocidente também não, no Norte Jó não conseguia enxergá-lo e no Sul nem a sombra dele dava para ver. Essa era a impressão de Jó quando ele estava ainda no sofrimento, antes de Deus vir falar com ele. Já Davi, no Salmo 139, 7 a 10, diz que não há como escapar do Espírito de Deus. Para onde me ausentarei da tua face? Não é? Porque Deus está no céu, mas Ele também está no mais profundo abismo. Ele está na extremidade do mar. E esse contraste entre o Salmo 139 e as palavras de Jó no capítulo 23... se deve ao estado de espírito dos escritores. O sofrimento de Jó era tanto que ele não estava conseguindo enxergar Deus naquele momento. Davi, por outro lado, parecia estar maravilhado com o fato de Deus estar em todo lugar. Situações diferentes, perspectivas diferentes. Mas graças a Deus que a moeda sempre tem dois lados, gente. Se de um lado da moeda da vida, a inscrição é aflição. Do outro lado da moeda, a inscrição é consolo, consolação. É o que nos revela esse texto de Paulo aos Coríntios. Porque o texto não fala só de aflição, de ser atribulado, de desesperar até da própria vida, não fala só de morte. O texto, na verdade, ele começa falando sobre consolação. Olha aqui, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, versículo 3. Com a consolação que recebemos de Deus, versículo 4. Por meio de Cristo transborda a nossa consolação, diz o versículo 5. Também participam da nossa consolação, versículo 7. Jesus disse que nos enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, para estar conosco para sempre. E justamente Ele faria isso para aliviar as nossas dores e aflições, para nos animar a continuar, para nos tirar dessa tensão em que a gente vive e apaziguar as nossas emoções e sentimentos. Porque junto com a aflição, vem o escape. Está escrito lá em 1 Coríntios 10, 13, vocês conhecem. Deus não permite que a gente seja tentado, provado, que a gente venha a sofrer mais do que a gente possa suportar. E vindo isso, continua o texto, Ele dá também o escape para a gente poder suportar. Então, a vida não é só aflição. Na vida a gente tem aflições, mas não só aflições. Na vida também tem bênçãos. Também tem consolação, também tem refrigério, tem restauração. Na vida também tem cura. Tudo é possível ao que crê. Palavras de Jesus.
Eu estava me lembrando daqueles queridos do passado, do Velho Testamento, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Ananias, Misael e Azarias, como eram realmente os nomes dele em Israel. Aqueles três moços, três homens, foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Vocês conhecem a história. Pensem numa aflição, porque há algumas dores físicas que são piores do que outras. Queimadura é algo terrível. Às vezes eu queimo a ponta do dedo no fogão, é um negocinho de nada, fico o dia inteiro aquilo incomodando, eu fico pensando numa queimadura. Deus que nos livre. E esses jovens, eles são jogados numa fornalha, uma fornalha cujo calor é tão intenso que os homens que os jogam lá morrem. De tão quente que estava. Não chega nem perto do fogo. O fogo estava lá, mas ele estava emanando tanto calor que os homens morrem. Talvez do calor do sufocamento da fumaça, sei lá. Mas acontece que aqueles três moços não estavam sós. Havia um quarto homem com eles, semelhante a um filho dos deuses, segundo a descrição do próprio rei Nabucodonosor em Daniel 3:25. Vocês percebem? Ao mesmo tempo em que eles estavam no fogo, havia alguém com eles que impedia que o fogo lhes causasse dano. A sua aflição, meu querido, minha querida, pode ser das piores, mas o Espírito Santo está com você para não deixar que isso lhe cause um dano irreparável. Gente, nós estamos no meio de uma semana conhecida como a Semana da Paixão de Cristo. É a semana do sofrimento de Jesus, uma semana muito intensa na vida de Jesus. Uma semana para a qual ele faz uma oração pedindo para Deus, se fosse possível, afastar dele esse cálice. Foi um sofrimento físico inimaginável e espiritualmente incompreensível. Só que, como eu explico na pastoral desse mês, no nosso boletim, foi um sofrimento com propósito. Entre eles, o de despertar em nós a esperança da vida eterna. Hoje é quarta-feira, estamos no meio de uma semana muito confusa, muito atribulada, com essas questões da pandemia, essas questões políticas, essas decisões governamentais, municipais, tudo muito confuso, uma semana muito triste para muita gente, mas a verdade é que o domingo da ressurreição está aí, gente. O tempo da aflição vai passar, a morte vai passar e a vida vai brotar. Ressurreição de Jesus não é apenas uma tradição cristã, é um fato que reverbera na eternidade. Não podemos nos esquecer disso. Muita gente está com essa ideia, né? Como o ano passado, eu tive esses pensamentos parecidos, né? Por exemplo, para mim, o ano passado, eu disse, essa primeira Páscoa em toda a minha vida que eu passo sem ir a um culto, porque o ano passado também na Páscoa nós não tivemos uma celebração em família presencial. Mas hoje, muita gente pode estar pensando assim, essa vai ser a primeira Páscoa que nós vamos passar sem a minha mãe, sem o meu pai, sem os meus avós, sem o meu filho, e por aí vai. Agora, para nós celebrarmos aquilo que Jesus fez por nós,
Isso é para ver aquele clima de festa. A gente precisa de novas memórias ou novas perspectivas. A vida pode ser muito pesada se ficarmos apegados às perdas. E quando eu digo isso, gente, não estou sendo insensível à dor de ninguém, nem menosprezando o sofrimento de quem perdeu seus entes queridos por causa da pandemia, ou de qualquer outro tipo de morte, ou ainda porque perdeu seus bens por causa de alguma enchente que teve por aí, em absoluto. O fato é que a gente precisa encontrar alternativas para não desistirmos da vida. As pessoas estão com tanto medo de morrer que estão deixando de viver. Essa, sem dúvida alguma, é uma estratégia maligna, como inspiradamente previu C.S. Lewis no seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tem até um videozinho viralizando aí no WhatsApp a respeito disso, uma mulher lendo uma passagem, e é verdade. Nós precisamos pensar naquilo que nos dá esperança. Palavras de Jeremias, no seu livro das Lamentações, do capítulo 3. Ninguém consegue ficar esperançoso se focar toda a sua atenção na morte. Apesar de tudo com que a mídia está nos bombardeando, nos massacrando nesses tempos, nesses dias, a gente não pode ficar pensando só nisso. Tem pandemia, tem morte, tem desemprego, ninguém está negando isso. Mas vida não é isso. Para viver é preciso pensar na vida e não na morte, nem nas coisas ruins decorrentes dessa pandemia. Viver, gente, é se relacionar com os vivos e não com os mortos. Viver é ter contato com o que se tem à mão e não com o que se perdeu. Porque há mais na vida do que sofrimento, perdas e morte. Nada ou ninguém que a gente perde deve determinar como vamos viver e nem o tipo de pessoa que seremos dali para frente. Deus sabe que você está sofrendo, que você está aflito, que você está aflita, que você está sem forças, sem vontade, sem ânimo, mas sabe também que o Espírito dele está em você. E Ele quer fazer com que o Espírito Santo que está em você, ele floresça dentro de você. Ele ecloda de dentro de você. Ele quer que a luz de Cristo brilhe através de você. Nós não sabemos lidar com dor, com sofrimento, com morte. Então o que a gente faz? A gente tenta fugir dessas coisas como se fosse possível, mas não é. No entanto, Deus nos deu o seu Espírito para nos ajudar nas nossas aflições, assim como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, como fez com Daniel na cova dos leões, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Deixe-me lembrar com vocês, eu quero ler um trecho aqui do livro do profeta Isaías, no capítulo 40, dos versos 27 a 31, diz o seguinte: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Isso é o que diz Isaías 40. Gente,
Israel estava passando por uma situação que fez o povo levantar o mesmo questionamento de sempre. Qual que é a mesma conversa de sempre para todo mundo? Deus, onde o Senhor está que não vê o que a gente está passando? Essa era a queixa deles e é de muita gente hoje em dia. E sabe como Deus responde a essa queixa de Israel? Olha o que Deus diz. Vocês não sabem? Nunca ouviram falar que o Senhor, o Deus eterno, Criador de toda a terra, não se cansa nem se fatiga? Que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças? Você não sabe disso? O que Deus está querendo dizer para nós com isso? Simples. Que não é tempo da gente ficar discutindo com Deus os porquês da vida, que é tempo da gente correr para Ele, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não ficam exaustos, não é? E nesses dias a gente está correndo para lá e para cá, apesar de termos que ficar isolado, a gente está procurando soluções, a gente está que nem doido atrás de uma saída, mas quem espera no Senhor não vai ficar exausto, vai andar e não vai se cansar. Vocês não sabem disso? Nós sabemos, mas não fazemos. Sabe o que a gente faz? A gente fica tentando entender o que não é possível entender. Depois de ler o texto aqui que eu percebi que no verso 28, no meio de toda aquela conversa, tem uma frase ali que parece que não faz parte do assunto. Diz lá, a sabedoria de Deus é insondável. O que tem a ver com uma coisa com outra? Tem a ver que se você acha que é difícil entender as mulheres, tenta entender Deus então. Não dá. Porque a gente fica perdendo tempo tentando entender as coisas, como se resposta resolvesse o nosso problema. E citando novamente o Salmo 139, só que agora o versículo 6, diz lá, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Todos nós também conhecemos o que diz Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus e as reveladas são para nós. Está dizendo ali que tem coisas que só são da competência de Deus. A gente pode fazer perguntas para Deus, mas não pode questionar suas atitudes. Quando a gente faz perguntas para Deus, Ele pode respondê-las ou não. Mas não ouse questioná-lo, porque não temos condições sequer de entender os posicionamentos de Deus, as motivações de Deus. Muita gente nesses dias está perguntando para Deus, por que Deus? Por que isso está acontecendo? Por que tanto sofrimento na minha família? Por que fulano e não cicrano? Você pode enlouquecer tentando encontrar respostas para isso. E não é o que Deus quer para você. O que Ele quer é aliviar a sua dor, o seu sofrimento. Respostas não aliviam a dor da alma. O Espírito Santo, sim. A resposta para a sua dor é a presença do Espírito de Deus na sua vida. A cura para o seu sofrimento é a manifestação do Espírito Santo na sua vida. O remédio para a sua ansiedade é o poder do Espírito Santo na sua vida. Foi isso que Jesus possibilitou para todos nós, sujeitando-se ao sofrimento e à morte na cruz. Ele sofreu para que o nosso sofrimento fosse suportável e transformador. Ele morreu para que nós não precisássemos morrer para sempre. Ele ressuscitou para que tivéssemos uma vida intensa e eterna. Viver muitas vezes dói, mas na enfermaria de Deus nunca faltará analgésicos
para minimizar as nossas dores. Na farmácia de Deus nunca faltará estimulantes para nos colocar em pé e nos dar forças para caminhar mais um dia ou quantos mais forem necessários para completarem as nossas jornadas. Você não precisa ficar preocupado ou preocupada. Nunca faltarão insumos, nem leitos, nem profissionais da área da saúde para cuidar de você, porque o próprio Deus é quem cuida de nós. Não esgote as suas energias preocupando-se com o que você não pode fazer, com o que está além da sua compreensão e das suas forças. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Salmo 37:5. A vida dói, mas Deus tem bálsamo para ela. É assim que eu creio, é assim que eu tenho vivido. Que Deus te ajude e essa palavra se torne tão real para você quanto tem sido para mim. Meu querido e minha querida, que Deus te abençoe. Fique firme com Deus. Fique firme, porque Deus tem muita bênção para a sua vida. E o que Ele tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.